Olá, bem-vindos a mais um Carta Capital Entrevista. Meu nome é Sérgio Lírio. Eu recebo aqui hoje o cientista político Leonardo Avritzer, professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, idealizador e coordenador do Observatório das Eleições e autor de vários livros, mas o mais recente é O Golpe Bateu na Trave, que analisa, obviamente, a tentativa de quartelada, esse golpe organizado pelo Bolsonaro com apoio de alguns integrantes da cúpula das Forças Armadas e de militares da reserva que faziam parte do seu governo. O título, por óbvio, né, tenta explicar e dizer que, por pouco, o Brasil não foi enredado e não foi lançado em mais uma aventura autoritária dessas que marcaram o século XX no Brasil e que houve essa tentativa agora. Mas, antes disso, professor, eu queria falar um pouco da conjuntura, que me parece, obviamente, que certos aspectos, ou vários dos aspectos da nossa vida política atual, ainda são reflexos não só do governo Bolsonaro, mas dessa tentativa golpista. Eu vou começar, por exemplo, inicialmente, perguntando sobre o que o senhor acha que significa essa candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República. O quanto ela é um balão de ensaio, o quanto ela pode se consolidar e de que forma o clã Bolsonaro pretende usar o lançamento do nome do Flávio Bolsonaro em seu favor. Olha, a candidatura Flávio Bolsonaro, ela tem, 2 razões de ser, né. A primeira é, Bolsonaro, desde pelo menos o mês de setembro, está muito incomodado com o Centrão. O Centrão, na verdade, tem um projeto político próprio, independente, né, do projeto Bolsonaro, né. Até no livro a gente discute muito o Centrão, a gente tenta mostrar alguns dos elementos do Centrão, mas basicamente o Centrão ele quer uma desradicalização da política brasileira que o bolsonarismo não quer. Claro que é desradicalização que a gente conhece, né. O Centrão é rentista, o Centrão é o principal cliente, se não sócio do Banco Master, o Centrão é tudo isso, né. Mas ele não quer uma radicalização antidemocrática no Brasil, ele quer uma institucionalidade política que permita a ele continuar fazendo seus negócios, porque o Centrão é isso. O Centrão é um grupo que faz negócio no Estado brasileiro, né. Então, o bolsonarismo, por outro lado, tem um projeto político ideológico, a gente discorda dele, mas existe um projeto político ali, de extrema direita, de conservadorismo moral, que o Centrão, flerta com esse projeto até um certo ponto, mas não muito, né, ele não vai até o final como o bolsonarismo vai. Então qual que é o problema que tem aqui? O problema é o Centrão quer o apoio do Bolsonaro, e o Bolsonaro chegou à conclusão que ele não pode dar esse apoio agora. A segunda razão de ser da candidatura Flávio Bolsonaro chama Michele Bolsonaro, que começou a adquirir um voo próprio nas primeiras semanas aí da prisão do Bolsonaro, né. A Michele, ela tem outra característica, ela é de um do conservadorismo religioso, com uma série de pitadas de conservadorismo moral, né. Então ela começou a adquirir um voo próprio e, vamos dizer, a candidatura Flávio Bolsonaro estanca os 2 voos, né. Ela é viável? Provavelmente não, o que não quer necessariamente dizer que o Bolsonaro vai abrir mão dela, porque o Bolsonaro não vai abrir mão do projeto político que ele, na verdade, construiu, seja para um projeto religioso, moral da Michele, sem a chancela dele, a tendência da Michele é querer ficar independente, né, do Bolsonaro, seja para o Centrão. De qualquer forma, professor, a gente tem um outro personagem nessa história também que acaba sendo também com o voo, se é que o voo estava assim tão claro, que me parece que às vezes a vontade que se tem que o Tarcísio de Freitas concorra é maior do que a própria vontade dele de concorrer. Quer dizer, os aliados, e principalmente a Faria Lima, que querem o Tarcísio, talvez façam mais força do que ele próprio. Mas, de qualquer forma, também essa candidatura do Flávio Bolsonaro acaba atrapalhando uma eventual candidatura do Tarcísio de Freitas. Ou se houver aí uma possibilidade de negociação para ter, eventualmente, o próprio Flávio como vice. Como é que o senhor vê o Tarcísio de Freitas nessa equação com o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro? O Tarcísio de Freitas, ou Sérgio, ele tem
2 grandes dilemas, né. O dilema é, ele é uma candidatura extremamente viável se ela se movimentar para o centro, que aí certamente vai pegar apoio da classe média paulistana, da própria classe média da região sudeste como um todo, né. Mas, né, e nós temos esse dado de pesquisa no próprio Cara da Democracia, o principal eleitor da extrema da direita no Brasil, o principal eleitor do campo não lulista, é o Jair Bolsonaro, ele mesmo. E hoje nós vimos no Datafolha, né, que saiu no dia 9, né, de dezembro, né, 91% dos eleitores não mudariam o voto que eles deram em 2022. Então, você tem um problema que é a viabilidade do Tarcísio está no centro, mas o principal eleitor dele não quer que ele vá ao centro. Nesse dilema, o Tarcísio pode muito bem achar que 2030 é muito melhor que 2026, né. Nesse momento, a gente não vê um candidato forte para 2030. Claro que é muito cedo, esse candidato pode tranquilamente aparecer entre aqui e 2030, mas tudo indica que o Tarcísio pode fazer essa conta, né, que a Faria Lima não quer. Faria Lima quer tirar o Lula da presidência, quer uma política estilo um Milei moderado, alguma coisa desse tipo, né, assim, cortando radicalmente gastos no aparato estatal, mas o Tarcísio faz outras contas, né, então acho que é exatamente isso que você está falando. A Faria Lima quer mais o Tarcísio do que o Tarcísio se quer, né. Então, pode ser tranquilamente que ele opte por uma pela candidatura para a reeleição como governador de São Paulo. Agora falando um pouco, entrando um pouco no livro, né, professor, eu vou pular o ponto sobre se o Brasil realmente correu um risco, de ter um golpe, apesar disso ser o título do livro, que me parece a essa altura já muito claro. Eu quero entrar no segundo aspecto do livro, que eu acho que é mais interessante, não que o outro também não seja, mas é mais interessante do que o primeiro, que é a tentativa do senhor de identificar quais as forças que impediram que esse golpe acontecesse. Eu que vou começar por um ponto, né? A gente viveu logo depois dos acontecimentos e do inquérito, do fracasso mesmo, do fim das contas do 8 de janeiro, ou das consequências que vieram por aí, depois dos inquéritos abertos ao Supremo, prevaleceu a tese de que o Brasil não sofreu um golpe porque a cúpula, o alto comando das Forças Armadas não quis. Então nesse momento, foram republicanos, seguiram seus deveres e rejeitaram a tentativa de golpe. Eu queria ouvi-lo, obviamente, perguntando por aí. As Forças Armadas, ou a cúpula da Força Armada, teve esse papel tão fundamental para impedir o golpe? A gente pode identificar essa cúpula como um dos atores que impediram que o Brasil caísse em uma nova ditadura? Olha, Sérgio, eu acho que como um dos atores, sim, pensando aí diversas questões, né. Assim, alguns cientistas políticos dizem assim: "Não, a democracia no Brasil sobreviveu porque as instituições são fortes e o centrão impôs limites ao bolsonarismo". A gente sabe que não, né. Bolsonaro recebeu um minuto de golpe da mão do Mauro Cid e do general Mário Fernandes no dia 6 de dezembro de 2022, e no dia seguinte ele submeteu essa minuta ao alto comando das Forças Armadas, né. Ali houve uma discussão e essa discussão foi retomada numa segunda reunião no dia 14 de dezembro, de 2022, né. Então, assim, de fato, o general Freire Gomes, então comandante do Exército, falou não, né. E claro que é importante a gente perceber que militares falam não, mas vale a pena lembrar que ali em junho de 1973, o Pinochet também falou não para um golpe contra o Salvador Allende, e depois aderiu a um outro, né, como a gente sabe, né. Então, que na verdade está colocado aqui? Primeira coisa, o custo de um golpe contra
o processo eleitoral, né, porque seria contra o resultado do processo eleitoral de 2022, seria muito alto. Provavelmente nenhum golpe na história do Brasil teria um custo tão alto. Eu estou convencido que teria havido reação, afinal de contas, o Lula estava eleito, havia uma certa mobilização do campo petista, lulista, mas também de oposição, né, com apoiadores do Geraldo Alckmin e muitos outros. Esse grupo teria reagido, né? Acho que essa é a primeira questão, e eu acho que isso, inclusive, fez parte dos cálculos do próprio Freire Gomes, como também de outros militares, né? Então, acho que essa é a primeira questão. Segunda questão nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal muito empoderado no Brasil. Ele interrompeu uma operação que a gente pode dizer com o objetivo de fraudar as eleições, feita pela Polícia Rodoviária Federal no próprio domingo das eleições, não é? Por que fraudar? Porque, na verdade, você quase que obrigou ou impediu, né, é a melhor palavra, uma parte do eleitorado, claramente lulista, né, eleitorado de alguns estados do Nordeste, interior do Maranhão, interior da Bahia. Nós aqui de Minas, né, não somos o Nordeste, mas o Norte de Minas tem mais ou menos o mesmo comportamento eleitoral, né, como a gente sabe. Então, em todos esses lugares tiveram operações da Polícia Rodoviária Federal que o STF coibiu. Depois o STF antecipou a diplomação e, por fim, o STF removeu o governador do Distrito Federal, né, Ivanez Rocha, né, no dia 8 de janeiro de 23. Então, tudo isso, né, mostra um papel muito ativo do Supremo Tribunal Federal em relação a manter as regras do jogo político eleitoral. Então, a gente tem que pensar que o golpe no Brasil não foi exitoso por esse conjunto ou por essa concatenação de fatores, né, e não simplesmente pela vontade de um comandante, que foi importante, claro, né, mas só isso não teria sido suficiente. O senhor acha que aqueles recados enviados pelos Estados Unidos, inclusive mandando representantes do Pentágono para o Brasil para dizer que não era aceitável o golpe, tiveram também um peso sobre as Forças Armadas? Quer dizer, os Estados Unidos, nesse caso, desta vez, agiram para impedir um golpe no Brasil? Acho que sim, tanto ali quanto no 8 de janeiro, onde também a embaixada, dos Estados Unidos se pronunciou quase que imediatamente, ainda no meio da tarde do dia 8 de janeiro, né, dizendo que confiava na democracia brasileira, né. Então, assim, as Forças Armadas são muito dependentes, as Forças Armadas brasileiras são muito dependentes das Forças Armadas, norte-americanas, transferência tecnológica, um tanto de tratados de cooperação, né, e provavelmente houve, ainda que a gente não saiba os detalhes, conversa sobre isso, né. Mais uma vez, é o conjunto, né, é o conjunto que explica a sobrevivência da democracia no Brasil e não alguns atos isolados. Agora, no livro, o senhor fala que dessa vez, ou neste caso específico, a qualidade da resistência foi maior do que a quantidade. Eu queria que o senhor explicasse exatamente o que queria dizer isso nessa análise do livro. Não, é porque, assim, a gente teve alguns momentos de resistência a tentativas de golpe. Então, por exemplo, no começo de novembro de 1955, o general Lott colocou tropas na rua para garantir, a posse do então presidente eleito Juscelino Kubitschek, né. Ou em 64 a gente sabe que não houve uma reação muito forte, né. Discute-se muito sobre isso, houve a decretação de uma greve geral, se isso foi positivo, se isso foi negativo, porque na verdade, os meios de transporte, passaram a funcionar precariamente. Então tudo isso mostra o seguinte, eh democracia no Brasil, historicamente, teve poucos defensores, né, se nós compararmos com o que poderia ter acontecido em 2022 ou aconteceu em janeiro de 2023, né. Supremo Tribunal Federal empoderado, uma oposição bem organizada, um presidente que soube
bem assessorado, que soube resistir, né, aos eventos do dia 8 de janeiro de 2023. É uma oposição muito ampla, incluindo setores que anteriormente fizeram parte do PSDB, como o Geraldo Alckmin, Luiz Nunes Ferreira, entre outros, né? Então, mesmo, né, governadores muito moderados, o que a gente hoje colocaria na extrema-direita, como Tarcísio, Zema, né, é, se manifestaram contra o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Então, sim, eu acho que hoje nós temos mais atores que são a favor da democracia do que nos momentos anteriores, mas temos também mais qualidade, eles sabem atuar, né? Aqui eu dei alguns exemplos do STF, dei alguns exemplos da oposição, dei exemplos até de comandantes das Forças Armadas, portanto, é a qualidade da defesa da democracia no Brasil hoje é superior do que em qualquer momento anterior. Eu queria pegar esse ponto, professor, porque, obviamente, todos os democratas comemoraram o fato de que, pela primeira vez, você tem golpistas condenados por uma tentativa de abolição do Estado de Direito no Brasil. É um passo, obviamente, é um marco histórico, né? Mas a minha pergunta é: isso é realmente um ponto de inflexão? Ou seja, nós dobramos ou fomos para um outro patamar que torna mais difícil as aventuras autoritárias no país, ou a gente viveu um momento excepcional na nossa história? Olha, Que é eu, uma história de golpes, né? olha, eu acho assim que nós vivemos um momento muito importante em setembro, outubro desse ano, né? Ou seja, no início de setembro, o núcleo golpista, né, constituído quase que exclusivamente por membros das Forças Armadas e membros muito graduados, né? Dois ex-ministros da Defesa, comandante da Marinha, pessoas assim de primeiríssimo nível na hierarquia militar, né? As pessoas foram julgadas, né, em cima de uma lei de defesa do Estado de Direito. Eu falo isso no livro, né? Eu acho que isso é importante, né? Assim, claro que o Brasil teve golpes que foram exitosos, teve golpes que fracassaram. Teve golpistas presos no passado, sim, né? O próprio período ali das duas tentativas de rebelião militar contra o Juscelino Kubitschek, teve prisões lá, né, no, em Aragarças e Jacareacanga, né? Mas nós nunca tivemos uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, um julgamento dos golpistas ou daqueles que exercitaram tentativa de golpe feito com amplo direito de defesa deles, né? Transmitido para a população brasileira, né? Por rede, TV, etc., né? E votos muito bem fundamentados de ministros. Tudo isso significa nós tivemos uma coisa absolutamente inédita. Cruzamos o Rubicão, pouco cedo para dizer, né? A gente tem um Congresso onde a gente sabe que a tentativa, que um projeto de anistia tem forte apoio no Congresso, a gente sabe disso, né? Ainda assim, né, a forma como a democracia brasileira soube se defender foi muito importante, inédita e muito superior a essa democracia que existe no hemisfério norte, que sempre se diz de melhor qualidade que a nossa, que é a americana, e que não conseguiu punir os golpistas do 6 de janeiro de 2020. O que o senhor achou dessa decisão do ministro Gilmar Mendes? Houve muitas críticas ao ministro, dizendo que foi um atropelo de uma prerrogativa do legislativo. Essa decisão monocrática fere aí a separação dos poderes, mas, obviamente, entende-se muito o contexto em que o ministro Gilmar Mendes tomou essa decisão, porque há um projeto do bolsonarismo e da extrema-direita brasileira, que é ocupar o Senado não só para inviabilizar um eventual
quarto mandato do Lula, como também poder avançar sobre o Supremo, que é o poder que eles têm como inimigo número um e que impõe sucessivas derrotas ao projeto que eles têm. Agora, de qualquer forma, de que forma o senhor avalia essa decisão? Foi a melhor forma de tomar essa decisão? É compreensível? É preciso fazer de outra forma? Como é que o senhor avalia? Eu acho que teve um certo exagero aí de, juristocracia, sabe, um exagero, né, no exercício, de prerrogativas que o judiciário tem, mas outras que ele não tem, né. Então, assim, teve o de fato, o o judiciário foi provocado em relação a essa questão, sabe, parece que por uma ação de solidariedade, até o próprio Paulinho da Força parece que é um dos atores, né, autores, desse pedido, mas assim, reescrever uma lei de 1950 com base num processo judicial parece um pouco exagerado, né. Então, assim, eu mesmo sou um crítico da Lei 1079. Eu acho que a tradição internacional mais produtiva é aquela no qual o impeachment só é admissível em casos de crimes graves. A Lei 1079 até decoro, desrespeito à nação no nível internacional, qualquer coisa encaixa ali na Lei 1079 se você quiser impedir um juiz do Supremo ou o presidente, como a gente viu, né, quase 10 anos atrás, no caso da ex-presidente Dilma, né. Eh, então, realmente, a 1079 parece fadada a ser revista. Agora, a maneira da revisão me parece inadequada, né. Então, assim, numa decisão você não pode dar só um ministro, em liminar, tirar o quoro, mudar o quoro, parece exagerado, né. Então, assim, o que eu acho que o Brasil quer é que o Supremo e Poder Judiciário e Senado se entendam nessa questão e revejam de uma forma mais adequada, a lei do impeachment. Professor, a gente teve recentemente também a divulgação vamos dizer assim, dessas novas diretrizes de geopolítica dos Estados Unidos. Na verdade, foi uma análise que começou pela América Latina, que depois também se estendeu à Europa. Não vamos tratar aqui da Europa, vamos tratar só aqui da América Latina com essa, vamos dizer assim, reedição ou modernização, ou não, ou pelo menos atualização, vamos dizer assim, da doutrina Monroe, né, a ideia de que o Brasil, que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos e que eles poderão fazer interferências aqui do jeito que acharem necessário, seja por meio de apoio a golpes, ou via CIA, ou mesmo por intervenção militar. Fizeram várias ameaças e várias lições para os países da América Latina, que o melhor é estar do lado dos Estados Unidos. Se não está do lado dos Estados Unidos, vai estar contra. O quanto vamos dizer assim, essa nova doutrina, essa reedição da doutrina Monroe terá efeito, ou pode ter efeito, sobre a eleição presidencial de 2026, pensando das formas em que os Estados Unidos poderiam se colocar ou até tentar interferir no processo eleitoral brasileiro. Olha, assim, claro que é preocupante a maneira como o governo Trump tenta impor, né, uma doutrina de prevalência absoluta aqui na região, né. Está com um contingente bastante militar bastante significativo estacionado um pouco aí ao norte, da Venezuela, né, da costa venezuelana, com diferentes ameaças, mas também executando, assim, algumas políticas, né, afundando barcos, que a gente não sabe muito bem o que são, né. Ele alega que são, traficantes de drogas, mas mesmo nos Estados Unidos existe nesse momento um certo questionamento sobre isso e uma certa crise ligada ao ataque a um dos barcos, ali na costa do Caribe, né. Agora o Trump ele tem uma característica que ele é assim, né, ele
faz discursos e ameaças muito radicais, mas depois também tem uma certa capacidade de negociação. Ele tinha feito isso no começo do ano com o México, agora fez isso também com o presidente Lula em relação a as tarifas que ele havia imposto, né. O Brasil e os Estados Unidos ainda não se entenderam, mas, estão muito mais próximos de um entendimento do que eles estavam quando o Trump escreveu aquela carta no começo de julho para o presidente Lula, né. E ao mesmo tempo tem o caso venezuelano bastante inconclusivo, mas tudo indica que houve uma viagem aí meio obscura do Joelson Batista, né, a Caracas, né, alguns dizem enviar a pedido do governo brasileiro, mas outros dizem a pedido do próprio Trump, né, eles têm uma certa relação, pessoal, né. Então eu acho que pensar numa intervenção radical do governo americano na eleição brasileira do ano que vem, me parece um pouco exagerado. Acho que nós estamos mais perto de um acordo com os Estados Unidos do que de uma intervenção, desse tipo. Também vale a pena pensar que as eleições brasileira e as chamadas midterms nos Estados Unidos, são as eleições de meio de mandato, onde nesse momento o Trump não vai bem nas pesquisas, né, provavelmente a gente vai ver um Trump um pouco mais moderado, pelo menos antes das eleições do começo de novembro lá para o Congresso no ano que vem, né. Então eu pessoalmente acho que a eleição brasileira vai ser decidida aqui mesmo, né, e que as grandes questões são essas que a gente discutiu no começo, o que que o bolsonarismo vai fazer, o que que a direita vai fazer e como os 2 projetos políticos fundamentais que existem no Brasil, vão ser, disputados. Bem, eu recebi aqui o professor Leonardo Avritzer, que obviamente para todos vocês que estão aí podendo, curtir o recesso de fim de ano, é uma boa leitura para quem está com tempo e descanso. O Golpe Bateu na Trave, você encontra aí nas melhores livrarias, em todas as lojas online. Professor Avritzer, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Obrigado a você, Sérgio.